traz alegria e paz, traz perdão, salvação. Teu Espírito me fez perceber quem sou. Sou apenas pó sem teu amor. Sou feliz porque és Deus de poder e me amaste até o fim. Não mereço ter teu favor nem viver sob a tua proteção, mas és Deus de amor, Deus de amor, és Deus de amor, de amor. Quero ser usado para o teu querer. Vem, me faz pregar e crer. Que o meu coração seja arrancado para dar lugar ao teu, para dar lugar ao teu. Sou feliz porque és Deus de poder e me amaste até o fim. Não mereço ter teu favor nem viver sob a tua proteção, mas és Deus de amor. Sou feliz porque és Deus de poder e me amaste até o fim. Não mereço ter teu favor nem viver sob a tua proteção. Não mereço ter teu favor nem viver sob a... Que alegria poder estar aqui com você de novo, nessa quarta-feira, para mais um culto de adoração, de louvor e de oração, onde nós poderemos ouvir aqui mensagens poderosas que vão preencher o nosso coração, vão nos motivar, vão nos consolar e vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. O tema hoje é um tema muito interessante, continua sendo baseado, como nas quartas-feiras anteriores, no livro Caminho a Cristo. A mensagem de hoje traz o título Vale a pena obedecer? É uma pergunta. Vale a pena obedecer? Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Agora, no entanto, eu quero convidar você a nos prepararmos para essa jornada espiritual que teremos agora, para essa nosso diálogo com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e bom Deus, Pai Santo que habita nos altos céus, muito obrigado por termos todas essas pessoas conectadas conosco. Tu conheces cada coração. Tu conheces o porquê eles estão aqui hoje, a sinceridade deles, a necessidade deles. E eu te peço agora que o Senhor os visite, que o Senhor os dê a paz, que o Senhor lhes dê a segurança
de que estão na presença do Deus Santo, do Deus amoroso que supre as suas necessidades e que vai agora falar-lhes ao coração de maneira muito suave e doce, mas também conduzi-los ao lar eterno. Que os minutos que se seguem sejam para a tua honra, para a tua glória e para o nosso crescimento espiritual ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém. Convido você agora a ouvir agora uma bela canção na voz da Cláudia. Será que existe algo além desse mar? Peixe descalço, ouço alguém se aproximar. Homem tão simples me chama a pescar. Tem um olhar diferente, ele sabe quem sou. Sua voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Sou um pecador seguindo a voz. Sou um pescador, não sou mais eu. Na estrada, sinto a poeira desse chão. Homem tão simples de fé e oração. Vou com o homem no mar da vida pra pescar, pois sei que ele existe e está sempre a chamar. Um olhar diferente, ele sabe quem sou. Com sua voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Segue-me. Sou um pecador seguindo a voz. Sou um pescador, não sou mais eu. Que vive em mim aquele que me salva. Que vive em mim aquele que me salva. Não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu.
sou só um pescador, seguindo a voz. Amém. Olá, boa noite, que a paz do nosso Deus possa estar com você. É muito bom poder estar na casa do Senhor essa noite, de quarta-feira, depois de ouvir essa bela mensagem cantada pela Cláudia. A gente começa a flutuar, começa a imaginar um dia a gente poder estar ali com Deus face a face e viver feliz para sempre. De fato, Jesus, Ele veio nos pescar. Assim como Ele chamou os 12, Ele chama nós também para esse compromisso de fé e deseja que eu e você façamos o mesmo também. Mas antes de iniciarmos a palavra nessa noite, vale a pena obedecer? Será que vale? Você que está aí, deixe o seu comentário. Se você acha que sim, acha que não. Você que está ouvindo essa mensagem, compartilhe com seu amigo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, mas de forma que todos possam ouvir a palavra do Senhor essa noite. Convido a você da forma que você está, pode ser sentado ou deitado, ou em pé, eu não sei, mas vamos orar ao nosso Deus para o estudo da palavra nessa noite. Pai amado, rogamos em nome de Jesus que ao abrir a Tua santa palavra, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos ajude a praticá-la. Abençoa a todos que estão acompanhando esse culto essa noite. Posteriormente, ó Pai, aqueles que irão compartilhar, que também alcance a esse amigo, a essa amiga. Abençoe a todos os irmãos, aqui na Igreja Central de Mauá e todo o distrito dessa cidade. Abençoe e nos guarde em nome, por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Será que, de fato, vale a pena obedecer? Bom, olhando para aquela imagem, a gente vê ali uma criança sendo orientada pelo pai, o pai já de certa idade orientando o jovem. Por outro lado, nós vemos ali a bandeira nacional, que hoje é escrito Ordem e Progresso, mas parece que as coisas estão mudadas um pouco, mas enfim ensina ordem e progresso. O outro lado, o casal ensinando os filhos a obedecer. Mas de fato, será que vale a pena obedecer? Uma pergunta, porque a gente vive num contexto e a gente pergunta, o que significa obediência? A obediência, ela significa algo interessante porque é uma ação de quem obedece, submisso, dócil, é um substantivo feminino, ato pelo qual alguém se conforma com as ordens recebidas. Então, obedecer é algo prazeroso, porque traz benefício para todos. Mas parece que no mundo de hoje, obedecer não parece ser muito bom, porque estão sendo colocadas algumas coisas impostas para a sociedade. Algumas coisas que infringem a Constituição brasileira. Mas enfim, obediência. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Quais são os benefícios da obediência? Lendo aqui diz o seguinte: a obediência traz paz. Todos nós cometemos erros, enganos, pecados, até certo grau de experiência, como viver no limite. Há muitas pessoas que gostam de viver no perigo, né? Esses caminhos muitas vezes levam a sentimentos de remorso, vergonha, confiança, diminuída e tristeza. Montamos um exemplo positivo e temos uma vida familiar mais tranquila quando nós obedecemos. Mas quando não obedece, há um certo desgosto. Veja comigo o que a palavra do Senhor fala no texto de João, que é o Evangelho, capítulo 3, versos 1 a 5. Abra a sua Bíblia, estou abrindo a minha aqui na igreja. João, que é o Evangelho, capítulo 3, verso 1 até o verso 7. Aqui nós vamos ver a história de Nicodemos,
que era um professor. Agora imagina um professor encontrando com outro professor. E justamente ele foi procurar Jesus à noite, porque na cidade de Jerusalém, em Israel, era um momento onde todos se recolhiam, não tinha ninguém mais para ele estar presente. Então agora imagine Nicodemos às 7 horas da noite procurar Jesus, e começa então um diálogo entre eles. E a Bíblia começa dizendo no verso 1 de João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, ele era líder dos judeus. Verso 2. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, quer dizer, professor, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então começa perguntando a Jesus uma seguinte algo. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí o próprio Jesus respondeu Jesus, verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Verso 8, o vento sopra por onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Notem que Nicodemos, nessa entrevista com Jesus, ele perguntou, Senhor, como que eu faço para nascer de novo? Como que eu faço para obedecer ao Senhor? Então, às vezes o ser humano pergunta assim, o que eu faço para obedecer a Deus? O que eu faço para seguir os passos de Deus? Então, notem que a obediência ela traz esse benefício, a um viver em liberdade, porque estar em Cristo é liberdade e você não tem como se preocupar. Agora, por que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Nascer uma mudança de vida, ou seja, ele precisava deixar velhos hábitos para andar em conformidade com o querer de Deus. Notem que Nicodemos, aqui ele teve um novo recomeço de uma nova vida com Jesus. Agora imagine então alguém que se diz doutor, seja qual for a área, que ele tem uma formação acadêmica, e agora então de repente ele encontra com Jesus, todo o seu conhecimento humano cai por terra. E ele então começa uma nova vida com Jesus. Nicodemos começou dessa forma. E tudo o que temos e somos será consagrado a Deus. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, entenderemos de que vale a pena obedecer a Deus. Nicodemos, ele deixou o título de lado e reconheceu a Jesus como o Senhor e como o Salvador. Agora, todo o nosso pensamento, quando eu e você estivermos conectados a Jesus, estará ligado completamente a Cristo Jesus. Aqueles que nasceram em Jesus são novas pessoas. E a palavra do Senhor, lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas a palavra do Senhor diz que não há lei, ou seja, não há limite. O cristão deve ter domínio próprio. Por isso que é necessário entender de que as coisas que fazia antes, agora não faz mais. Porque o orgulho reinava no coração de Nicodemos. Mas quando ele submeteu a Cristo Jesus, a sua vida foi completamente mudada. Ele olhava para o espelho e via a sua vaidade.
E agora então passou a deixar de lado aquilo que ele achava que era opinião própria para viver de acordo com a palavra do Senhor. Será que nessa noite eu falo para alguém que vive uma vida assim? Porque o maior problema do ser humano hoje é o orgulho, a vaidade. O problema do ser humano é a prepotência, a arrogância, dizer que eu faço, eu quero, eu posso, eu sou o melhor. E no final das contas não somos nada, porque nós vemos uma maldição que está matando pessoas. Alguém plantou isso e espalhou-se pelo mundo e tem levado, ceifado vida de pessoas. Quantas pessoas já perdemos? Quantos amigos? Essa semana, por exemplo, minha mãe estava internada no Hospital Saboia e o médico ia entubá-la. Minha irmã disse: não irá entubá-la. Mas como? Não precisa de entubar. Deus vai operar um milagre. 12 dias ficou internada e Deus trouxe a cura para ela. Já está em casa, 20 dias agora para se tratar e está completamente feliz. E ela ali contando para a irmã, para minha irmã. E ali ela viu 3 pessoas juntamente com ela no quarto, era 4. 2 foram entubadas e faleceu. E a outra está entubada. Parece que a medicina tem prazer. Então, quando fala medicina, alguns profissionais da área da saúde têm prazer em entubar as pessoas para matar pessoas, para ter interesses comerciais, interesses políticos e interesses religiosos. Isso que infelizmente a gente vê na atualidade. Mas as pessoas não querem enxergar isso. Porém, o orgulho, o poder, a arrogância leva a isso. Além do mais, vícios levam as pessoas a entender de que ela, a si própria, ela consegue ser vencedora. Muito pelo contrário. Os vícios, de uma forma geral, bebida, drogas, vício de remédio e outras coisas mais, leva à decadência moral. E acha que isso, obedecer, tá muito bem. Essa semana eu vi uma jovem de 12 anos de idade aproximadamente, fumando. Pensei assim, que dirá, que futuro terá essa jovem? Quando vamos a Jesus, mesmo sendo pecadores, tornamos participantes da sua graça, porque Ele transforma a nossa vida. Em 1 João 4,19 diz que o amor motiva a ação, controla o caráter, controla a paixão, supera a inimizade, torna mais nobre as afeições, ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos que estiverem por perto. Veja comigo a palavra do Senhor em 1 João 4, verso 19, primeira epístola, perto de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque Jesus nos amou primeiro, ou seja, Deus nos amou primeiro. Então, o amor de Deus implantado em mim e você é que conseguiremos vencer o orgulho, é que teremos domínio próprio e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E precisamos sim, amados, entender de que nós precisamos do amor de Deus em nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos ser transformados, como Nicodemos foi transformado. Alguns dizem, outros acreditam piamente que Nicodemos foi ali, teve um renovo, ele fez uma nova aliança com Deus, que é pelas águas. Quando Deus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos, é porque o amor gera a obediência. Em Hebreus 10:16, o Senhor quer implantar a sua lei no meu e no seu coração, para que assim possamos obedecer a palavra do Senhor por amor a Ele. A salvação é um dom gratuito de Deus. Somos salvos pela graça, e a graça é um favor imerecido, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ninguém merece ser salvo. Olhando para nós, somos pecadores, mas quando eu olho para Jesus, não tem como se perder. Mas se eu olhar para mim mesmo, eu terei como me perder, porque de mim não emana nada de bom, mas o amor de Cristo na minha vida me ajudará a entender de que sou salvo em Cristo Jesus. Na primeira epístola de João aí, perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 7 diz, filhinhos, não vos deixeis enganar,
por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, como que é isso? A justiça de Cristo na minha vida. Ou seja, é um processo de 3 estágios. O primeiro estágio é a santificação, que é a comunhão com Deus diária. O segundo estágio é a justificação pela fé, quando eu aceito Cristo na minha vida e todos os dias, através da sua justiça, eu posso ter o perdão, a salvação. E a glorificação, que é o último estágio, o último passo, será quando Ele voltar, completar em nossa vida. Entendemos também claramente que quando eu e você precisamos de Cristo em nossa vida, nós vamos entender alguns exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus. Aqui na tela está ali a sarça ardente. Podemos dizer assim, uma fornalha, fogo e 4 pessoas ali dentro. Posteriormente, em Daniel capítulo 3, essa história está relatada ali. Ali estão os 3 amigos de Daniel. Todos eles foram testados e provados. Em dado momento, quando o rei Nabucodonosor falou o seguinte: olha, ao som de todos os instrumentos musicais, se vocês se curvarem, vocês terão liberdade, tranquilidade. E então, primeiro alguém viu eles não se curvando, que foi o famoso, aquele que resolveu falar, que ó, tem 3 jovens aqui, não se curvaram, mas os demais se curvaram diante da estátua. Ok. Aí o rei mandou chamar eles, ó, vamos dar para vocês uma nova oportunidade. Se vocês se curvarem ao toque de todos aqueles instrumentos, vocês poderão novamente ter liberdade de viver. Aí, quando você vai para Daniel capítulo 3, esse diálogo começa dos versos 13 até o verso 17. Em dado momento, os 3 amigos de Daniel dizem o seguinte: olha, ó rei, fica bem claro para o senhor que nós não vamos adorar o seu Deus não, tá? Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos libertar, ok. Senão, nós não vamos, infelizmente, curvar perante a sua autoridade. Resultado, o rei ficou tão irado que mandou aquecer 7 vezes aquela fornalha, que virou uma sarça ardente ali, jogou os 3 jovens lá dentro, mas quando eles jogaram, os seus soldados foram queimados pelo fogo, pelo calor intenso, de forma que aqueles jovens estavam passeando no meio do fogo, tranquilamente. E o rei ficou assim, ó, o que está acontecendo ali? Eu estou vendo mais um homem lá dentro. Quando veio o quarto homem é o próprio Jesus, que veio ao encontro deles. Ou seja, não queimou nada, nem a roupa, nenhum fio de cabelo queimou daqueles 3 jovens. Eles foram obedientes, tiraram eles dali, eles foram fiéis a Deus e o reinado prosperou. Aí a Bíblia fala em Daniel capítulo 4 que esse mesmo rei Nabucodonosor precisou de virar animal para depois reconhecer a soberania de Deus. E mais tarde ele, que era um pagão, escreveu o capítulo 4 de Daniel. Um outro exemplo também de obediência que a Bíblia nos apresenta aqui é esse daqui, ó, que é Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, todo mundo já conhece a história. Rei Dário, na sua popularidade, resolve fazer um decreto que os seus assessores ali resolveram fazer um complô contra Daniel, com uma conspiração. O rei assinou, porque o decreto do rei não podia voltar atrás. Resultado: quando o rei Dário já havia pensado o que havia feito, já estava assinado. Daniel já tinha 85 anos de idade, já era idoso, já havia servido os 3 reis do passado tranquilamente, não havia feito nada de mal. Porém, aqueles homens falaram o seguinte: ó, tem um camarada aí que não quer adorar você não, tá, o rei? Aí o Dário falou assim: quem que é? É o Daniel. Puxa vida, logo meu amigo. Resolveu então trazer Daniel. Falou: Daniel, felizmente você tem que ser posto na cova dos leões, porque é o decreto do tal. Daniel foi colocado na cova dos leões ali. Imagina então o anjo de Deus vindo aquela noite ali e dizendo para os leões as seguintes palavras: olha, leão, tá vindo alguém aqui muito especial, recebe ele para mim aí, a juba de vocês usa como travesseiro para ele. E Daniel ficou quietinho lá dentro, de forma que nada aconteceu com Daniel naquela noite. Porém, o rei ficou sem paz. Na manhã cedo, o rei foi lá: ó, Daniel. E o Daniel respondeu: ó, rei, vive eternamente. Que bom, Daniel, o seu Deus veio te levar, ó rei. Meu Deus veio aqui
e ele veio e me guardou, ele me protegeu. Ou seja, o próprio Jesus veio ao encontro de Daniel. Daniel, 85 anos de idade, já idoso, cansado, não tinha mais nada que perigo que Daniel ia oferecer ao rei. O rei mandou tirar Daniel dali. Aqueles que fizeram conspiração com ele foram jogados ali dentro com as suas famílias, com as suas mulheres. Os leões estracelaram, não sobraram nada. E no final, o rei Dário decretou que toda a província tinha que adorar ao Deus verdadeiro. Novamente, um decreto de morte. E Daniel, juntamente com seus amigos, foi um exemplo de obediência. Um outro exemplo que a Bíblia apresenta para nós também de obediência é em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. Jesus acalma a tempestade. Enquanto os discípulos estavam lá remando, forte tempestade, Cristo estava dormindo. Aí Jesus, o próprio discípulo fala: Senhor, nós vamos perecer, vamos morrer aqui. E Jesus falou: por que vocês homens são tão pequenos, são de tão pequena fé? Jesus falou, acalmou, olha o mar, olha a água, acalma tudo, e todo mundo quietinho, todo mundo na posição, tudo se acalmou. Obediência, que até a natureza obedece ao próprio Jesus. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, Deus chamou 12, 11 obedeceu, um traiu Jesus, foi Judas. E quando eu analiso Hebreus capítulo 11, dos versos 1 até o 40, todos esses homens e mulheres da Bíblia, eles avançaram, eles deram a vida por causa da palavra do Senhor. Não obtiveram coisas terrenas aqui, mas estão no pó da terra aguardando os chamados de Cristo para a vida eterna. Se você pegar os versos finais de Hebreus 11, 35 a 40, você vai ver ali. Alguns foram esfolados na rua da Índia, como Tomé. O profeta Isaías cerrado no meio, dentro de uma casca de uma árvore. Manassés, um rei ímpio, depois se tornou ali fiel, no final aceitou a Cristo Jesus. É umas coisas que não dá para a gente entender, mas enfim. Temos ali o apóstolo Saulo, que antes era Saulo, está lá em Atos 9, 1 a 43, quando aquele que perseguia os cristãos caiu literalmente do cavalo, encontrou com a luz que é Cristo, e ali então teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. Aquele homem que perseguia, agora passou a ser perseguido, por causa da palavra do Senhor. Aqui no Brasil ainda temos liberdade, mesmo com todas as coisas acontecendo, anticonstitucional, está acontecendo no nosso país, nossa cidade ou estados, nós temos liberdade de ir e vir, liberdade de você de ir e vir tranquilamente. Porém, Paulo perseguiu os cristãos, depois passou a ser perseguido por causa da palavra do Senhor. E lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele fala as últimas palavras: combati o bom combate. Ou seja, ele sabia que estava chegando o seu momento da sua carreira cristã estava chegando ao fim. E ali Paulo então colocou a sua cabeça ali, e o carrasco veio, decapitou a sua cabeça. Mas ele morreu testemunhando, pregando e obedecendo a palavra do Senhor. O maior exemplo de obediência é Jesus, porque imagina o Deus eterno, Jesus, deixar o céu 100% divino, vestir a forma humana na terra, 100% humano, e agora então Deus escolhe uma mulher ali para gerar o Filho de Deus. Nesse contexto, um trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aquela criança então, 9 meses de gestação, ao ventre daquela virgem que tinha quase 20 anos de idade. E ali então nasce aquela criança. Jesus é apresentado no templo, depois é circuncidado, depois Jesus então cresce em estatura e sabedoria diante dos homens e diante de Deus, e depois então Jesus é batizado, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, depois morre naquela cruz, é sepultado, é colocado numa sepultura que ninguém havia ainda sido colocado, e então Cristo ressuscita ao 3º dia. E ele passa mais 40 dias orientando 500 pessoas. E depois então ele diz: vou subir e enviarei o Consolador para estar
com você. E hoje é o trabalho do Espírito Santo que nos move a obedecer a Deus, que nos move a nos preparar para a volta de Jesus. Então Cristo é o maior exemplo de obediência. Porque em João capítulo 10, versos 1 até o final, mas eu destaquei até o verso 18, Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui no versículo 10 de João 10, o inimigo vem matar, destruir, roubar. Cristo vem para dar vida, vida em abundância. Sabe, trocar o céu por coisas terrenas, porque o que está acontecendo na atualidade hoje já não é mais questão de dinheiro, mas é poder. É poder absoluto político, é poder absoluto religioso. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas que acabam apoiando. Você não deve dizer que se você é de direita ou esquerda. Você deve dizer que você é de Jesus, eu sou de Jesus. Que tudo isso vai ficar por terra. E o nosso bom pastor, Jesus, ele vai voltar a essa terra. Ele morreu na cruz, sim, tá? Mas ele vai voltar a essa terra para nos dar vida eterna, perdão e salvação. Sabe, meus amados, nós precisamos entender de que nós precisamos entender que vale a pena obedecer a Jesus. Uma perguntinha para você parar e pensar. E nós, vale a pena obedecer a Jesus? Diante de tudo que está acontecendo, veja bem, a próxima imagem. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E Cristo é a nossa única esperança. Aí você olha para os hospitais, você vê dentro desse maiado de coisas aqui que nós estamos vendo nessa imagem, há muitas viés, muitas ideias, muitas ideologias, muitas questões, muitas disputas de dinheiro, poder, está tudo aqui dentro. E vidas estão sendo ceifadas por causa desses interesses. Mas breve Jesus irá voltar para acabar com toda essa parafina, para acabar com todo esse mal e estabelecer o seu reino para sempre. Aqui nos aguarda o novo céu e a nova terra, onde nós viveremos felizes para sempre com Deus, aonde estaremos com Cristo face a face, aonde o animal feroz estará com o animal manso, aonde não mais existirá ninguém velho ou idoso, todos serão jovens para sempre. O que nos aguarda é um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Deus não decide por você, Ele age conforme a sua decisão. E em breve nós estaremos com Cristo no céu, onde viveremos felizes para sempre. E aqui nós vamos ler a última citação dessa noite. Está em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 até o verso 20. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 20. Nós hoje, nessa noite, devemos pensar o seguinte: o que eu ando fazendo com a oportunidade que Deus está dando para mim? O que você, filho, filha, anda fazendo com as bênçãos que o seu pai e a sua mãe lhe dá para você? Está sendo você obediente aos seus pais? Está você sendo obediente a Deus? Será que eu, Daniel, estou sendo obediente a Deus? Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Aqui em Deuteronômio capítulo 30, 15 a 20, tem a receita para mim e para você essa noite. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Vê que proponho hoje a vida, o bem, a morte ou o mal. Então você vê que começa com convites para sim ou não. Verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses,
e o servires, verso 18, continua, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuires. Verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Verso 20, para fechar. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Notem que Moisés, ao escrever essas orientações que Deus deu para ele, ele começa dizendo no verso 15, olha, eu proponho para você hoje vida ou morte. 16, se você guardar tudo, obedecer, andar tudo bonitinho, vai ter as bênçãos de Deus. Senão o juízo vai vir sobre você ou sobre qualquer outro aquele que não obedece a Deus. O verso 17 é uma condição. Se, porém, desviares, aí então adorar outros deuses, então certamente vai perecer. Sabe, o mundo hoje está caminhando para isso. Quando eu falo mundo, pessoas. Há pessoas que querem estar libertas disso, mas não querem comprometer com Deus. Nicodemos, ele se comprometeu com Deus. Zaqueu se comprometeu com Deus. Quando eu analiso na palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, eu vejo ali o ponto salvífico de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, a procurar, a salvar a cada ser humano. Sabe, vivemos num mundo em que nós temos que escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Qual a escolha que você faz essa noite? Entre obedecer ou não obedecer? E aqui para fechar, no versículo 18, 19 e 20, se nós obedecemos, amando ao Senhor, apegando-se a Ele, teremos uma vida eterna, um novo céu e uma nova terra, onde seremos felizes para sempre com Deus. Muito em breve, Jesus irá voltar e nós teremos um lar de eterna felicidade. Esse mundo, como o pastor já sempre tem falado aqui na igreja, líderes têm falado, a gente tem ouvido muito, esse mundo já não resta mais nada. Porém, mas há pessoas que ainda estão buscando poder, buscando outras coisas. Mas você e eu estamos aqui essa noite para buscar de Deus que vale a pena obedecer a Jesus. A Cláudia vai cantar uma música. Essa música ela fala justamente sobre isso. Se queres ter a paz com Deus, vai ter vida eterna. Se quer ter a perdição, vai ter a condenação eterna. A escolha fica a minha, a sua, a nossa encargo. Ouça ela cantar e após ela eu quero orar por você. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, despreza o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção. Se tu hoje te encontrasses com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias
Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Agradecemos aí a Cláudia pela mensagem cantada. Sabe, assim como no passado vivemos tempos difíceis, de acordo com o 2 Timóteo 3, 1 a 5, lá na nova terra teremos tudo novo. No livro do Apocalipse apresenta isso claramente para nós, aonde nós viveremos felizes para sempre com Deus. E de fato, assim como Abraão, Isaque, ao monte Moriá, ele levou o único filho, e o filho disse: pai, cadê o cordeiro? O pai respondeu: Deus proverá. Então vale a pena obedecer a Deus, custe o que custar. John Hans, quando estava sendo queimado naquela tocha de fogo, alguém disse para ele o seguinte: renuncie a sua fé e você poderá viver. Ele disse o seguinte: eu tenho servido a meu Deus durante toda a minha vida, e jamais agora deixarei de obedecer. Sejamos fiéis a Deus. Assim como Jonadab foi queimada, ao chamado de Deus, Deus quer abençoar a sua vida. Quero orar por você neste momento. Você que deseja obedecer a Deus, deseja confiar, descansar em Jesus, ore comigo neste momento. Pai querido, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos colocar a esse amigo, a essa amiga, a esse irmão, a essa irmã, Pai, que verdadeiramente, como a Cláudia cantou, se nós queremos ver Jesus voltar, que nós possamos tomar uma posição, uma decisão, uma atitude de obedecer e viver a Tua santa palavra. Por favor, Pai, nos abençoa e nos ajude, Pai, que verdadeiramente possamos obedecer ao Senhor agora, em liberdade, e mesmo que seja provado e testado, sejamos salvos agora e salvos para a eternidade. Dê a nós uma noite feliz, um resto de semana abençoado na Tua presença, ó Pai. E continue com os pedidos de oração que cada um tem escrevido, que cada um tem, às vezes, no coração não pode expressar, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos perdoe, nos restaura e nos prepara para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Boa noite, queridos. Obrigado a Cláudia, Daniel, pelo sermão, pelas músicas. Obrigado a vocês que estiveram aqui na igreja, o pessoal da live. Como Daniel disse, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Obrigado, Daniel, pelo lindo sermão. Queridos, nós vamos encerrar aqui essa noite com os nossos pedidos de oração e agradecimentos. E eu tenho aqui, Daniel, vou mostrar para você alguns pedidos, foram poucos, mas muito importantes. Nós gostaríamos de elevar a Deus esses pedidos. Então aqui a Cirlei, ela dá boa noite, ela
Coloca aqui, Tina e amigos, hoje trago uma oração cheia de gratidão em saber que Deus olha para mim e para minha família. É maravilhoso se entregar sem reserva ao Senhor que quer meu melhor. Louvo Ele nessa noite. Também a Nazilda, né? Eu quero agradecer a Deus, aos irmãos que oraram pela nossa irmã Maria Araújo. Graças a Deus ela fez a cirurgia e já está em casa. Louvado seja Deus. E essa semana também na escola, nós tivemos algumas coisas impressionantes ali. Nós temos também os nossos cultos de oração. E ali nós estávamos orando por uma amiga da Jaci. E, infelizmente eu não vou conseguir compartilhar a foto, mas eu tenho a foto dela aqui no celular, estou vendo? Ó, Daniel, que coisa linda. Ela estava internada, uma situação bem delicada, mas para honra e glória de Deus oramos na escola, várias pessoas oraram por ela também, e ela então teve alta do hospital e tiraram uma foto dela saindo num corredor, muito linda a foto, com vários profissionais de saúde batendo palmas, o enfermeiro a levando na cadeira de rodas, e louvamos a Deus por isso. A irmã também, e o outro é que nós estávamos orando para que a mãe e a irmã da Osmarina, que trabalha conosco no hospital, para que ela conseguisse um carro ou algum veículo para que pudesse deslocá-las até o hospital, porque elas moram num sítio mais recluso, e ali nós oramos no nosso culto de oração na escola, clamamos a Deus para que ela conseguisse esse veículo, e ela conseguiu, para a honra e glória de Deus. No mesmo dia em que nós oramos, o veículo apareceu e levou ambas para o hospital, então louvamos a Deus por isso. E para finalizar, que são poucos aqui, a Valmíria deu boa noite, agradeceu aos irmãos aí pelo culto, e também o Cid Rodrigues pediu oração pela vida dele, pela família, e todos os irmãos e amigos em Cristo Jesus em todo o Brasil. E a Patrícia deu boa noite. Tudo isso no culto da semana passada, viu, Daniel, que você pregou, que foi uma bênção, e que Deus seja louvado. Não deixe de compartilhar os nossos cultos e de colocar os seus pedidos aqui nessa noite, e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que Deus seja louvado e engrandecido por você. Eu tenho um último pedido aqui. O Hospital Adventista, ele está chegando, assim como muitos hospitais, a sua capacidade plena de atendimento. E eu gostaria de colocar que vocês que estão aqui na live conosco, e você que está em casa, orasse pelo Hospital Adventista, por todas as pessoas que estão nos hospitais. A situação é grave do nosso país, e que nós não deixamos de orar por isso. Então, Daniel, você ora pelo Hospital Adventista, por todos os enfermos do Brasil e do mundo, e eu vou colocar aqui todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Podemos encerrar dessa forma? Antes do pastor encerrar, só um agradecimento, né, que eu tive comentando, que minha mãe foi curada, né, de Covid, e assim vamos orar por várias pessoas, né, temos pastores aí da Paulista Sul, Sim. que é o pastor Robson, né, que é do departamento de jovens de lá, que está com Covid, e orar pelas famílias que perdeu alguns entes queridos na semana que passou, e vamos orar pelos que estão internados também. E orar para que Deus nos proteja, nós que a gente vai, vem, a gente anda para lá, anda para cá, e temos que estar lidando com pessoas, né, para que Deus possa nos guardar dessa doença, desse mal, e abençoar o nosso Brasil e o nosso mundo também. Amém. Então eu começo aqui e você termina, pode Ok. ser? Então vamos lá. Senhor, eu quero agradecer por esses meninos e meninas maravilhosos da nossa live, que tanto nos ajudam para que possamos levar um culto de qualidade e abençoado para aqueles que nos escutam. Obrigado pelo esforço e sacrifício deles. Que o Senhor possa retribuir a cada um que tem participado aqui conosco. Obrigado pelos irmãos que estiveram nesse culto divino, pela mensagem falada, cantada, e pelo privilégio de poder ouvir sobre como obedecer e o porquê de obedecer e sermos fiéis a Ti. Senhor, nesse momento, o Senhor viu aqui os pedidos e os agradecimentos de cada filho Teu, e nós queremos colocá-los nas Tuas mãos e clamar por eles. Escuta dos céus, atende o clamor do Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que estão precisando muito de uma intervenção que só o Senhor pode fazer, uma intervenção divina nesse momento. É o que nós clamamos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós, na continuidade daquilo que o pastor Christian já conversou, estamos aqui conversando com o Senhor. Queremos suplicar a Tua bênção, ó Deus, sobre
todos os administradores, enfermeiros, médicos que trabalham no Hospital Adventista ali, ó Pai, que chegou à sua capacidade máxima de atendimento. Rogamos que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor possa entrar com a intervenção, não somente no Hospital Adventista, mas em todos os hospitais do Brasil e do mundo, ó Pai, onde muitas pessoas estão acamadas por essa doença. Que o Senhor cure o nosso país, restabeleça a saúde, ó Pai, e cure a todos os enfermos que estão nos hospitais, restaurando a saúde, a vida, e acima de tudo, Pai, que através dele e dela, o seu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado. Abençoe os pedidos que foram falados, os agradecimentos também, e abençoe a todos que nos têm ajudado aqui na linha de transmissão da igreja, aos nossos amigos que têm contribuído, ó Pai, aqui na transmissão, às vezes ora ali, ficando, mexendo, ali, ocular, ajustando, que o Senhor Deus possa abençoar a vida deles e a vida delas também. Proteja-os, dê a nós saúde, dê a nós paz, prepara-nos para o teu reino e nos dê a tua paz. Que o Senhor nos conceda uma noite feliz e o resto de semana abençoado na tua presença, porque teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, está se aproximando da Semana Santa, você vai receber aí as propagandas, talvez folders pelo WhatsApp, pelas redes sociais da igreja, e já queremos que você vá convidando seus amigos. Então, a partir do sábado que vem agora, domingo, vocês devem ter um encontro com Cristo como você nunca teve, e eu garanto que vai ser uma bênção para você e para a sua família. Compartilhe, chame seus amigos e até seus inimigos, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós pedimos. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.